Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, estaremos aí com todo prazer. Dê aí um like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, então entre em contato conosco, esse telefone aí, 99991520454, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint, os slides e também mais estudos escritos sobre a lição. Se você deseja nos ajudar, no final desse vídeo nós colocaremos aí as contas também em Pix. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas adultos da CPAD, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Temos como comentarista deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Missão, em Brasília, Distrito Federal. Já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lição 3, o perigo do ensino progressista. Lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. E hoje vamos estudar a lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Vamos estudar então esse importante assunto. Já vimos sobre a desconstrução da masculinidade. Tivemos lá como exemplo de masculinidade bíblica o Boaz. E hoje vamos ver aqui a desconstrução da feminilidade bíblica pela sociedade, principalmente as feministas, né? E temos como base bíblica a mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31. O texto áureo diz: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. Então, olha, podemos ser enganados pela graça, né? A maneira da mulher, né? Então ela se apresenta com a sua feminilidade, mas muitas vezes é falsa, né? Então, nós podemos ser enganados com essa apresentação. Também a formosura, então, vamos dizer assim, o desenho, né? A formação corporal da mulher. Então a sua formosura também pode enganar, pode ser uma falsa apresentação. Então, Deus quer que a mulher seja aquilo que realmente já foi criada para ser. Que não use de engano usando a sua maneira feminina e nem a sua formosura feminina para enganar as pessoas, né? Ela deve ser verdadeira, deve ser do lado de dentro, virtuosa, né? Uma mulher feminina, e do lado de fora deve apresentar o mesmo que Deus colocou ela para ser, o mesmo que está dentro, né? Deve ser virtuosa, tanto dentro quanto por fora. Então, a esta mulher, Deus louva. É uma mulher que teme ao Senhor, que vive segundo o padrão bíblico. Verdade prática, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Então, a mulher foi criada para cooperar, para ser uma auxiliadora, uma adjutora, uma complementadora do homem. E só a mulher tem a dádiva da maternidade e a dádiva de ser esposa, de ser mãe e esposa ao mesmo tempo. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Provérbios 31, de 10 a 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina a herdade, adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os ombros de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria e a sua lâmpada nunca se apaga de noite. Estende as mãos ao fogo e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada.
Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia do futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. Quantos elogios, né? Que somente uma mulher pode fazer isso. Ao mesmo tempo, ela pode ser uma esposa fiel, ela pode ser uma mãe que ama, ela pode ser uma empreendedora, uma administradora. Olha, tudo ao mesmo tempo. Só a mulher pode fazer isso. O homem não consegue de maneira nenhuma fazer isso. E a mulher, além disso tudo, ainda cuida da sua casa. Vamos ver o esboço da lição. Nós vamos estudar os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, feminilidade bíblica. Subtópico 1, a criação divina da mulher. Subtópico 2, a bênção da maternidade. Subtópico 3, a mulher como auxiliadora. No tópico 2, a desconstrução da feminilidade. Subtópico 1, o ativismo feminista. Subtópico 2, a liberdade sexual. Subtópico 3, ataques à família tradicional. No tópico 3, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Subtópico 1, modelo de esposa fiel. Subtópico 2, padrão de mãe amorosa. Subtópico 3, exemplo de administradora e empreendedora. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, aprendendo sobre esse importante assunto. Vamos ver a introdução da lição, que diz: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Provérbios 31, 10 a 31. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos um mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então, vamos ver aí o que Deus quer, por que Deus criou a mulher. E vamos ver o movimento feminista, né? O que eles querem, o que eles exigem, como eles querem torcer a palavra de Deus, o propósito de Deus para a criação da mulher. E vamos ver então o plano de Deus para a mulher. Tópico 1 é a feminilidade bíblica. Subtópico 1, a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, Gênesis 1, 27. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva, Gênesis 2, 7 e 15. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2, 18. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem, Gênesis 2, 21 e 22. Por isso Adão a identificou. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, Gênesis 2, 23. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Gênesis 1, 26 a 28, 3, 16 a 19. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claras as funções distintas de cada um. Então, tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Então, imagem e semelhança de Deus. Veja só, foram criados para serem filhos de Deus, para adorarem a Deus, para serem fiéis a Deus. Dentro disso, na pessoalidade, são iguais diante de Deus. Agora, na funcionalidade, são diferentes. Então, possuem papéis diferentes dentro da família, que é verdadeiramente cristã e temente a Deus.
Olha o que diz a Bíblia. O homem ame a sua esposa e a esposa seja submissa ao seu marido. E os filhos serão submissos aos seus pais. Assim que funciona a família cristã. Veja que o homem foi criado fora do jardim, foi criado no Éden. Depois Deus criou o jardim e depois criou a mulher. Pode ver que a mulher geralmente gosta mais de flores do que o homem, porque a mulher já nasceu dentro de um jardim. Então Deus, olhando para o homem, disse que não é bom que o homem esteja só. Veja bem, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, alguém que lhe complete. Então Eva foi criada a partir de Adão, de um osso da costela de Adão. Então a mulher foi criada para o homem. O homem não é nada sem a mulher e a mulher não é nada sem o homem. No tópico 1 ainda, sobre o tópico 2, a bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. 1 Timóteo 5,14. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível e que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Lucas 1, 46 e 48. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs no século XXI. Então, na criação, Deus deu ao homem e à mulher de frutificarem, de se multiplicarem, de encher a terra de seres humanos, através da procriação. Então, essa é a primeira função do homem e da mulher. A primeira função, então, é a procriação, gerar filhos. Então, quando vem o feminismo, eles dizem: não, a mulher é dona do seu corpo, faz o que quiser com o seu corpo, não quer filho, não vai ter filho e pronto. Então isso é o quê? Pecado, é uma desobediência, uma rebelião a uma ordem, a um propósito divino. Veja que a procriação é impossível ao homem sozinho. Não tem como haver filhos só com o homem. É impossível também a mulher sozinha. É impossível ter a geração de filhos sem a participação do homem. Então é preciso o espermatozoide e o óvulo. Deus criou para ser assim. Então, se na Terra só houvessem homens, com 100 anos se acabava a população da Terra. Se houvesse só mulheres, com 100 anos também se acabava a população da Terra. Se os homens tivessem relações sexuais só com os homens, também se acabava a população da Terra em 100 anos. Se as mulheres tivessem relação sexual só com as mulheres, em 100 anos também acabava a população da Terra. Então veja, Deus criou para procriarem, se multiplicarem, frutificarem. Então é a ordem de Deus, é o desejo de Deus. Então, biologicamente falando, olha bem, a mulher, nos seus cromossomos, tem gametas XX. E o homem, seus gametas são XY. Veja bem, biologicamente já nasce, o homem nasce homem, mulher nasce mulher. Homem nasce macho, mulher nasce fêmea. Deus criou assim. Biologicamente já está definido o sexo. Se a pessoa nascer com 2 órgãos sexuais, o médico vai lá e vai olhar. Qual que prevalece? XX ou é XY? Então lá vai ver. Se os gametas são XX, então é mulher. Então vai operar, retirar o órgão sexual masculino. Se nasce e vê que é XY, então é homem. Então vai fechar o órgão sexual feminino. Isso é simples.
O homem nasce para ser homem, a mulher nasce para ser mulher. Então, biologicamente, a coisa é bem simples. Só precisa o quê? O ser humano ser obediente a Deus e seguir aquilo que Deus designou para cada um. Nasceu XX, é mulher e vai então nascer, vai funcionar, vai trabalhar e vai fazer parte de uma família sendo mulher. Nasceu XY, vai fazer parte de uma família sendo homem. Então basta obedecer a Deus, tudo funciona corretamente. Deus fez assim, criou assim. Não é para seguir assim, é para ser obediente a Deus assim. Mas não, as pessoas querem lutar contra Deus, lutar contra a palavra de Deus, querem se rebelar contra Deus. Então é o pecado. E a Bíblia diz, olha, nenhum efeminado entrará no reino de Deus. Lá no Antigo Testamento diz, olha, se o homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, isso é abominação diante de Deus. Olha em Romanos capítulo 1 dizendo que Deus abandonou os homens às suas paixões infames, mulher com mulher, homem com homem, cometendo torpeza, pecado contra Deus, devido à idolatria. Então veja só, estão vivendo em maldição quem está vivendo assim. As mulheres têm que saber, você não é dona do seu corpo, quem é dona do seu corpo é Deus. Deus é dono de todos. Olha aí, Deus diz, todas as almas são minhas. O ser humano pertence a Deus. Jesus comprou a cada um de nós, custou o sangue de Jesus na cruz. Ele é dono. Ninguém pode dizer, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que quiser com o meu corpo. Não. A Bíblia diz, mantenha irrepreensível espírito, alma e corpo, para que você possa entrar no céu. Esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. Está aí na palavra de Deus. Então não viva em pecado. Obedeça a Deus, seja obediente, seja humilde e você alcançará a salvação, a vida eterna com Deus. Então toda mulher deveria louvar a Deus pela sua maternidade, por poder ter um filho, agradecer, louvar, ficar feliz e não o contrário. Então a mulher foi criada por Deus para ser uma adjutora, uma companheira, uma ajudadora, uma complementadora do homem. Esta é a função da mulher. Olha o que diz 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Veja, esta é a palavra de Deus. Talvez por isso as feministas querem mudar a palavra de Deus, querem acabar com a Bíblia ou fazer uma Bíblia diferente da que já existe. E lá na própria Bíblia está dizendo que aquele que alterar, que aumentar ou diminuir o que está escrito, as pragas que estão escritas na Bíblia virá sobre essa pessoa. Então tome cuidado com isso, porque a palavra de Deus é eterna, é a vontade de Deus revelada ao homem. Então aí é o desejo de Deus que as moças se casem, que gerem filhos, que governem a sua casa. Olha o que diz 1 Timóteo 2,15. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Olha o que diz 1 de Pedro 3,1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Veja Efésios 5,22. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor. 1 Coríntios 7,3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 1 Tessalonicenses 5,23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, bastava isso aí. Já é a refutação total ao feminismo. É a palavra de Deus, é o manual de Deus para o ser humano. É o que nós temos que obedecer.
No tópico 1 ainda, subtópico 3, a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. 1 Coríntios 11, 9. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Salmos 33, 20, Salmos 121, 2. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Gênesis 2, 18. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Provérbios 5, 18. Então a mulher foi criada para ser uma auxiliadora, uma adjutora, uma companheira, aquela que completa. E alguém pensa, mas isso é depreciativo, isso coloca a mulher para baixo. Não. Deus é chamado de auxiliador. Olha, Jesus também disse do Espírito Santo, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. E esta palavra aí quer dizer ajudador. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender as Escrituras, que nos ajuda na oração a Deus, na pregação da palavra de Deus, no ensino. Olha, nosso ajudador. Então essa palavra é uma bênção. Ser ajudador não quer dizer ser subalterno, ser diminuído. Não deprecia ninguém, não. Então, quando Deus cria o homem, Deus vê que o homem tem a necessidade de uma companheira. Os animais tinham ali os machos e as fêmeas. E o homem precisava de uma fêmea. Deus viu a necessidade do homem e Deus queria que a terra fosse cheia de pessoas inteligentes, pessoas que adorassem a Deus em espírito e em verdade, não por obrigação, mas por desejo próprio de cada ser humano. Seres que poderiam ter a capacidade de inventar coisas, criar coisas, que teriam livre-arbítrio, poder de decisão. Então Deus criou a mulher. Então a função primária do ser humano é a procriação, frutificar, multiplicar. Agora Deus deu, além disso, um presente para o ser humano, que é o prazer sexual. Então o casal ele deve se unir em sexo não só para procriação, mas também por prazer sexual. O marido procura o prazer da esposa, a esposa procura o prazer do marido. É uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Então o casal deve procurar, então, se casarem e terem filhos, terem uma família. No tópico 2, a desconstrução da feminilidade. Subtópico 1, o ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir, 1908 a 1986, estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Então, a igreja, baseada na Bíblia, a igreja vai dizer não quanto a mulher poder votar? Claro que não. A igreja apoia. A igreja vai dizer não à mulher querer trabalhar, ter o seu trabalho, o seu sustento? É evidente que não. Mas
Quando o feminismo quer fazer uma coisa contrária à Bíblia, aí sim a igreja se posiciona contrária a isso. Então, por exemplo, aborto é contrário à Bíblia, é matar uma criança indefesa. Então, aí a Bíblia não concorda. A mulher quer ser livre para ter sexo, mulher com mulher. Aí a igreja não concorda, porque é contrário à natureza que está na Bíblia. Foi criado um homem, Adão, uma mulher, Eva, um macho e uma fêmea. Não foi criado um Adão para um Adão, nem uma Eva para uma Eva. Veja só. Então a ordem era frutificai, crescei, multiplicai-vos, povoai toda a terra, para um homem e uma mulher. Esta é a vontade de Deus. Então a igreja não concorda. Dizer que não se nasce mulher, a igreja não concorda. Está bem claro aí, até a biologia comprova isso claramente. É só olhar lá nos cromossomos, gametas, feminino, XX, masculino, XY. Pronto. Isso biologicamente. Fora o órgão sexual, que é bem claro também. Mulher nasce de uma maneira e o homem com outro membro sexual. Mulher produz óvulos, homens produzem espermatozoides. É uma coisa evidente, simples. Mulher menstrua, homem não menstrua. Então é uma coisa simples, não precisa de muita discussão. Então é uma cegueira espiritual aí, um desejo de lutar contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Não existe meu corpo, minhas regras. A Bíblia diz bem claro, olha, o corpo da mulher, ela não tem direito ao seu corpo, mas o seu marido é que tem. Assim como ela também tem poder sobre o corpo do marido. Veja só, ela não faz o que quer com o seu corpo. Quem criou foi Deus. Quem dá a vida é Deus. Deus disse para Jeremias, eu te conheci antes que te formasse no ventre da sua mãe. Olha aí, Deus diz, acompanhei aí os crescimentos dos ossos, desenvolvimento dos músculos, tudo Deus acompanhou dos seres humanos. Ele que inventou isso, ele que criou isso, ele que toma conta disso. Ninguém pode dizer eu sou dono. Olha, a Bíblia diz que nós somos comprados por Jesus. Lá naquela cruz, o seu sangue derramado nos comprou. Nós temos dono, sim, Jesus Cristo. Nós não somos donos de nós mesmos. Não podemos fazer o que quisermos. A Bíblia diz que nós temos que santificar nosso espírito, alma e corpo para a vida do Senhor. Então ninguém é dono do seu corpo. Aí no tópico 2. No tópico 2, a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher nos limites do casamento. Provérbios 5, 18 e 19. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo, deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui inclui-se a iniciativa sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. 1 Coríntios 6,10. Nessa esteira, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizadas pelo ativismo ideológico do movimento. A desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade. Então veja que a Bíblia nos fala, a Bíblia é palavra de Deus. É um manual de Deus, aquele que criou o ser humano. E a palavra de Deus diz que o homem e a mulher se casam e aí eles vão ter ato sexual. Primeira e mais importante função do ato sexual: procriação, multiplicação do ser humano. Segundo, prazer sexual.
Prazer dos dois. Deus deu aos dois o direito. O homem ao prazer sexual e a mulher ao prazer sexual. Então os dois vão se unir. O homem procura o prazer sexual da esposa, a esposa procura o prazer sexual do marido. Então eles se amam, eles estão casados, tem aí um matrimônio. E eles desejam filhos. É assim que Deus deseja, é assim que Deus criou para ser. Olha, 1 Coríntios é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios falando sobre casamento, sobre a relação do esposo com a esposa. E no versículo 3 ele diz, olha, o marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então veja que são ordens, orientações, todas dadas pelo Espírito Santo a nós, todas dadas por Deus a todos nós, que nós devemos obedecer, devemos seguir. Agora o feminismo, que é uma ideologia satânica, sempre contrário à palavra de Deus, deseja então que as mulheres tenham plena liberdade de terem sexo umas com as outras, antes do casamento, isso não importando casamento nenhum, porque não existe casamento que seja entre mulher e mulher e homem, não existe isso, biblicamente não existe. Então, vivem em prostituição, vivem muitas vezes em adultério, são casados, aí vão ter sexo fora do casamento, muitas vezes querem apoiar o sexo desde criancinhas, muitas vezes querem que as crianças decidam se querem ser macho ou fêmea. Imagina, querem que crianças de 5 anos, 6 anos decidam. Eu nasci mulher, mas eu quero ser homem. Imagine uma criança, quando fala assim, nós vamos agora diminuir a idade agora, para que alguém possa ser preso aí com 14 anos. Se matar alguém, se roubar, não, de jeito nenhum, ninguém quer, é absurdo. Mas querem que a criança de 6 anos tenha a capacidade de decidir o sexo? Querem liberdade para operar pessoas, até crianças, mudança de sexo? Então a Bíblia condena homossexualidade, lesbianismo, fornicação, prostituição, adultério. Tudo isso impede a pessoa de entrar no céu. Tudo isso impede a pessoa de ter comunhão com Deus. Não existe comunhão entre cristianismo e feminismo. Não há nenhuma possibilidade de um cristão também ser feminista. Então veja, é colocado aí em rota de colisão. Cristianismo e feminismo estão em rota de colisão. Não existe possibilidade nenhuma de uma cristã também ser feminista. Não tem como. No tópico 2 e no tópico 3, ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 5 e 6. Tendo o homem como o líder da família, Efésios 5, 23. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, esta forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Então, como é o casamento bíblico apoiado por Deus? Primeiro, é monogâmico. É um homem com uma mulher com um homem. Então,
Não pode haver aí casamento de um homem com 2, 3, 4, 5 mulheres. Nem de uma mulher com um homem, 2 homens, 3 homens. Só com um. Então é monogâmico. Segunda coisa, heterossexual. Quer dizer, um homem, um macho, e uma mulher, uma fêmea. Sempre. Um macho e uma fêmea. Um homem e uma mulher. Nunca um homem com homem, uma mulher com mulher. Não existe na Bíblia base para isso, apoio para isso. Deus não criou Adão e Ivo, mas foi Adão e Eva. Foi um homem e uma mulher. E para haver procriação, multiplicação, tem que haver um homem e uma mulher. Também o casamento na Bíblia é indissolúvel. É até que a morte os separe. Esse é o casamento bíblico. E esta é a vontade de Deus. Qual a única possibilidade de um casal se divorciar, se separar? É simples. Está escrito na palavra de Deus, lá em Deuteronômio, em Êxodo, você acompanha aí. Só quando o homem se casar e no primeiro dia de casamento ele descobre que a esposa não é virgem mais, então ela tinha se prostituído antes, tinha tido relação sexual antes do casamento. Então, neste caso, ele pode lhe dar uma carta de divórcio. Por quê? Porque a Bíblia, a lei, dizia assim, essa mulher tem que ser apedrejada. Então, para salvar a vida desta mulher, ele dá uma oportunidade de se casar novamente com um homem que soubesse que ela não era mais virgem e aceitasse isso. Então foi criada esta nova lei, permitindo que o homem lhe desse carta de divórcio. E ela então teria direito a se casar de novo, desde que o homem, o próximo, soubesse disso e aceitasse isso. E ela não morreria apedrejada. Então o homem que amasse a mulher realmente, mas não quisesse ficar casado com ela porque ela tinha tido relação sexual antes do casamento com outra pessoa, então ele lhe dava a carta de divórcio. Só tem esta possibilidade. E é a isto que Jesus se referiu quando falou a respeito de divórcio. Então o casamento é indissolúvel, é até que a morte o separe. Já para as feministas, baseadas numa ideologia marxista, veja só, sempre estas coisas têm aí por detrás, o marxismo. É a destruição do sistema familiar. Eles ensinam claramente, olha aí, destruição da propriedade privada, por exemplo. Então, as pessoas deixam de ser donas de suas casas, de seus carros, passam a ser todos empregados do governo. E aí há uma desconstrução da família. Então, o casamento perde totalmente o valor. Há um ensino diabólico de não se permitir mais nem a leitura da Bíblia, nem a divulgação do Evangelho, porque sabem que tudo que eles pensam, ensinam, é contrário à palavra de Deus. Então essa ideologia marxista vai ensinar que a pessoa é livre para viver do jeito que quiser, e o aborto passa a ser liberado geral, o assassinato de crianças. Eles não se importam com isso. É uma total liberação do sexo. Parece que as pessoas não sabem disso até hoje. Tópico 3, mulher virtuosa. Símbolo bíblico de feminilidade. Subtópico 1, modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Provérbios 31:10. Por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado. Provérbios 31:11a. E revela total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é liberada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. Provérbios 31:11b. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31:12. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não é instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança
que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Provérbios 31, 23. Veja que é um modelo de esposa aí em Provérbios muito avançado, que é um modelo que serve para os nossos dias e está sendo aplicado às mulheres cristãs nos dias de hoje. Olha aí, a mulher pode ser uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, uma excelente esposa e ao mesmo tempo ser uma excelente administradora de uma empresa ou trabalhar em uma empresa. Veja só, está bem claro aí na palavra de Deus. E só as mulheres conseguem fazer isso, o homem não. Os homens não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Agora as mulheres conseguem. Veja só, elas têm essa criatividade, essa força, né? Essa disponibilidade no seu coração de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Olha só, pode ser ao mesmo tempo uma excelente esposa, fiel, que dá prazer ao seu marido, que cuida e educa seus filhos, cuida da sua casa, administra a sua casa, as finanças da casa, ainda ajuda financeiramente também a sua casa. Tudo isso ela faz e ainda trabalha fora, ainda pode até ter uma empresa, tudo apoiado tudo pela Bíblia. Basta ler Provérbios 31. Agora no tópico 3, no tópico 2, padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada, se levanta e dá mantimento à sua casa, Provérbios 31, 15a. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia refeição para a família. Pelo bem-estar de seu marido e filhos, ela gerencia as diversas tarefas do lar, Provérbios 31, 15b. Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos, Provérbios 31, 21. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade, Provérbios 31, 26. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça, Provérbios 31, 27. Os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe, Provérbios 31, 28a. Veja, em Provérbios 31 já fala de uma mulher que ao mesmo tempo ela cuida muito bem dos filhos, educa muito bem os filhos, protege os filhos, agasalha os filhos bem na época do frio. Mãe que cuida, que está todo o tempo ali ensinando, principalmente a palavra de Deus aos seus filhos, que alimenta corretamente os seus filhos, que aconselha corretamente os seus filhos. Uma mulher que não é preguiçosa, quando é preciso se levanta de madrugada para fazer as coisas que precisam ser feitas. Está sempre cuidando de tudo, organizando tudo. Então uma mulher que seus filhos sempre louvam como uma mãe virtuosa, uma mulher virtuosa, uma mulher que é reconhecida por todos como uma mulher que sabe ser mãe, sabe ser orientadora, educadora, cuidadora, protetora. Veja que isso é louvado pelos filhos e até por Deus. No tópico 3, exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Provérbios 31, 15 e 22. Negocia bens importados de elevado padrão para a sua casa, Provérbios 31, 14. Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos, Provérbios 31, 16. Administra a produção e as vendas de seu empreendimento, Provérbios 31, 18 e 24. Generosa e sensível, ajuda aos pobres e necessitados, Provérbios 31, 20. Cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro, Provérbios 31, 25. Essa esposa, mãe e empreendedora é louvada por sua família, Provérbios 31, 28 e 29. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus, Provérbios 31, 30. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos, Provérbios 31, 31. Então, aquelas mulheres que pensam que a Bíblia não a apoia para que ela tenha uma empresa, por exemplo, né? Que ela tenha um trabalho, uma empresa, uma coisa, ela está totalmente enganada. A Bíblia apoia, está aí
A prova disso, Provérbios 31 está falando sobre uma mulher assim, que é empreendedora, uma mulher que sabe organizar as finanças, né? Que sabe distribuir renda, uma mulher que ajuda no sustento da sua casa. Aí fala de uma mulher, por exemplo, uma costureira, fala de uma mulher que compra propriedade, vende propriedades, uma negociante de bens até importados. Veja só. Então, a mulher, está bem claro na Bíblia, o cristianismo concorda que a mulher seja uma mulher trabalhadora, inteligente, que possa desenvolver o seu trabalho, a sua inteligência, que possa produzir, que possa até ter uma empresa, tudo isso a Bíblia apoia. Agora, a Bíblia não apoia o que é antibíblico, o que é contrário à natureza da mulher, contrário ao que Deus deu, ao que Deus planejou para a mulher. Então, ela sempre deve se lembrar, ela deve ser esposa, mãe de filhos. Então, se ela entender o seu papel como mulher, ela deve ser sempre agradecida a Deus por ter filhos, por ter um esposo, por ter uma família. Conclusão. A Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Gênesis 2, 24. Dessa forma, o marido e a esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Lucas 1, 38, 46 a 48. Então veja que homens e mulheres se complementam. A mulher foi dada por Deus ao homem para o auxiliar, o complementar, o ajudar. Então, como pessoas diante de Deus, todos são iguais, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é idoso, se é de uma cor, se é de outra, se tem cultura, se não tem. Todos são iguais perante Deus. Agora, existem as funções de cada um. Então, existe a função do marido e está bem claro na Bíblia que no lar, numa família, existe aquele que representa Jesus Cristo, que é o marido. Ele tem autoridade sobre o lar. E a Bíblia diz que na família a mulher deve ser submissa ao seu marido e os filhos submissos aos seus pais. É assim para funcionar. Então, dentro da funcionalidade, é assim que Deus deseja, é assim que deve ser. A mulher não é diminuída, não é massacrada, pisada. A mulher não é estigmatizada porque é mulher, porque tem a sua função. Não. O que seria dos homens sem as mulheres? Do mesmo jeito, as mulheres devem pensar o que seriam das mulheres sem os homens. Esta união, esta família, é que glorifica o nome de Deus, que exalta o nome de Deus. Então nós devemos sempre pensar nisso. O homem não é nada sem a mulher, e a mulher nada é sem os homens. Então é preciso haver união, homem e mulher se casarem, terem filhos e vão representar a igreja no meio de todos os seres humanos. Cada família representa a igreja de Jesus Cristo. Ali é um núcleo onde se lê a palavra de Deus, se medita na palavra de Deus, onde se fala sobre a palavra de Deus, onde se vive obediente a Deus. E dali é que vão sair para ajudar a sociedade, melhorar a sociedade em que vivem. Então, mulher, seja agradecida a Deus por ser mulher, um ser tão inteligente. E se nós formos pensar em superioridade, olha aí, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem não. Olha na formosura, né? Na anatomia, a mulher é muito mais bonita que o homem. Então, mulher, se for olhar em superioridade, olha só, fica agradecida, satisfeita, feliz. Então, você, mulher cristã, saiba, não existe nenhum tipo de comunhão entre cristianismo e feminismo. Não tem jeito de uma mulher cristã ser feminista.
Não há como, não tem nada em comum. Então, seja mulher, glorifique a Deus sendo mulher. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, você deseja entregar sua vida para Deus, começar uma vida nova com Deus, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra como homem, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Se você crê nisso, você recebe agora a salvação, recebe o Espírito Santo. Vamos orar juntos. O Espírito Santo te convence agora do pecado, da justiça e do juízo. Ore, peça perdão a Deus pelos seus pecados e comece agora uma vida nova com Deus. Se você está doente, está enfermo, vamos orar, Jesus vai te curar agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, que estão pedindo perdão agora pelos seus pecados. Oh, Senhor, concede a eles o perdão, ajuda-os nesse arrependimento verdadeiro, sincero, que possam ser novas criaturas daqui para frente, cheios do Espírito Santo. Regar a luz em que rai, abraça a força, para me rego te fecho remite, alegrar a luz se força aí. Se alegre, porque Deus agora te abraça como filho amado e te conduz em vitória sobre o pecado, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas agora, cura totalmente. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides, basta entrar em contato conosco. Meu WhatsApp está aí, 99951520454. Nós enviamos para você PDF e PowerPoint, os comentários e também os slides. Se você deseja nos ajudar, eu estou desempregado há mais de 7 anos, não dirijo igreja e também não sou aposentado. Se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia em uma dessas contas aí. Aí a Caixa coloca, Bradesco, Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, é meu CPF também, 331-957-816-20. Luiz Henrique de Almeida Silva. Muito obrigado, Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.